Olá, pessoal! Eu vou trazer hoje para vocês um conceito que é o aparelho psíquico familiar. Esse conceito foi tratado em uma das nossas últimas aulas aqui na formação e ficou interessante porque a gente trouxe um recorte de um filme, uma dinâmica de uma família, onde a gente consegue aplicar esse conceito naquela dinâmica familiar. Então, eu vou trazer para vocês o conceito, eu vou definir brevemente, eu vou descrever a dinâmica da família e vou trazer um recorte da aula, onde uma aluna faz uma determinada pergunta em relação a esse conceito. Esse conceito envolve tanto a dinâmica do casal, quanto a dinâmica do grupo familiar. E vocês vão ver na sequência do vídeo. Antes que eu prossiga, meu nome é Denise Magalhães, eu sou psicóloga, diretora do ITF-MG. Nós temos um centro de formação para você aprender a trabalhar com famílias e casais. Você tem aulas ao vivo, as aulas ficam gravadas, você pode optar por fazer estágio com supervisão. Bom, vamos ao conceito que é o mais interessante, o mote aqui do vídeo. Aparelho psíquico familiar vem da psicanálise de família e diz respeito ao circuito que rege um grupo familiar. Em outras palavras, você pode compreender esse conceito como a forma da família estar junto. Tá vendo? É fácil de entender. Como a família vive junto. Tem um como. Então, quando você entende o como, você começa a fazer a leitura a partir dessa conceituação que a gente vai aplicar na cena do filme para vocês entenderem. Dentro desse conceito, que é a forma como a família está junto, nós vamos observar elementos relacionais e elementos inconscientes. Quando a gente fala elementos inconscientes, a gente fala de elementos que o grupo não sabe que existem, né? São fantasias, são desejos, expectativas. Esses elementos vêm à tona em alguns momentos, eles se ocultam em outros momentos, mas eles movimentam a dinâmica do grupo familiar. Bom, tendo explicado brevemente o conceito, qual é a cena do filme onde a gente vai aplicar esse conceito? Depois eu falo sobre a pergunta da minha aluna. A cena é o seguinte: nós temos uma família tradicional, pai, mãe, 2 filhos, jovens adultos. É uma família que vive bem, uma família harmônica. Então, dentro do aspecto relacional e inconsciente, a gente tem um cenário de uma família que vive em harmonia, tá? O casal é um casal bem unido, é um casal que não fica apresentando brigas, é um casal bacana, e a relação parental é uma relação também aparentemente satisfatória. Acontece um fenômeno que é a morte de um dos filhos jovens dessa família. Vamos falar que é o filho mais velho. Gente, quando acontece um fenômeno mais traumático, todo o grupo familiar precisa se reorganizar frente àquele fenômeno. Então, nessa cena do filme, a família já passou pelo menos 1 ano após a morte desse filho mais velho. Então, o processo do luto, a elaboração do luto, ele vai acontecer em tempos diferentes, de formas diferentes para cada elemento do grupo. O que acontece? Após a morte do filho, a relação da mãe com o filho que fica, ela começa a se apresentar de forma conflituosa. A relação conjugal, até esse momento, permanece satisfatória. A relação materna passa a se apresentar de forma conflituosa. Se há um conflito da mãe com o jovem e a relação conjugal ainda está equilibrada, a gente vai ver um elo forte nesse casal.
tá? A mãe passa a ver os sintomas que esse filho começa a apresentar como algo problemático. Então, ela começa a definir esse jovem, né, o filho mais novo, como alguém problemático. Então, ele vira o paciente identificado. E o pai, num primeiro momento, ainda está muito vinculado com a esposa. E ele fala, ele é meio problemático mesmo e tal, mas a gente tem que ter paciência. Ele se mantém mais junto à esposa, vendo o problema do filho. Mas num determinado momento, ele faz um certo afastamento da esposa para poder olhar mais de perto para esse filho. Então ele fica mais comovido com esse filho. E aí a gente já está vendo toda a aparelhagem do grupo familiar, que é essa dinâmica relacional e inconsciente, se movimentar, tá? Então a aparelhagem tinha um determinado ritmo e dinâmica enquanto todos estavam vivos. Os elementos que vão aparecer de conflito entre a mãe e o jovem são elementos que não nasceram depois da morte do filho mais velho, eles eclodiram, eles já existiam, mas estavam velados. Tem cenas do filme que dá pra gente identificar isso que eu tô falando. É claro que eu não posso falar o nome do filme aqui, né, gente? Vou pedir para quem sabe também não falar, porque é um acervo nosso. Quem quiser participar e se aprofundar, entra na formação, vai ter essa aula. Enfim, o ponto é, num determinado momento, o pai começa a fazer um afastamento, não no sentido de separação, no sentido de afastar um pouco assim, deixa eu olhar, já que a esposa não quer olhar, vai olhar o pai para o sintoma do jovem. Com isso, gente, essa mudança na dinâmica do grupo familiar, o pai passa não só a tentar compreender a sintomatologia do filho, como ele passa a olhar para sua esposa, questionando quem é essa mulher com a qual eu me casei. É interessante a hora que ele levanta esse questionamento, porque no filme, o filme, na verdade, mostra pra gente vários episódios da conjugalidade vividos. O filme passa assim em tempos diferentes, né? Ele passa no agora, ele volta lá atrás. Então esse marido, ele lembra de várias coisas na relação conjugal, vividas na relação conjugal, que na hora que ocorreram, ele não fez nenhum questionamento. Mas tendo se afastado um pouquinho da esposa, ao olhar o sintoma do filho, ele recorda determinados fatos vividos na relação conjugal, questionando o comportamento da esposa. Então, a gente vê a aparelhagem do grupo familiar se movendo. E aí fica muito claro, muito notório, como num grupo familiar, embora os pais sejam aqueles que devem reger a tenda, né, o grupamento, né, muitas vezes um dos genitores adoecido não consegue cumprir a função, as funções, ou uma das funções que o aparelho psíquico familiar deve cumprir. Por exemplo, a de promover o crescimento de seus elementos. Eu vou colocar um recorte aqui para vocês verem e depois vocês vão ver a pergunta da minha aluna e eu vou finalizar fazendo um comentário. Posso fazer uma pergunta? Daí, se você Pode, achar vai que lá. não deva ser respondido agora, porque tem a ver com o tudo mais que você tem preparado aí, que é assim, né? A gente está vendo na perspectiva do individual e a gente está aqui no esforço compreensivo bacana, assim, que nos dá robustez para compreender essas dinâmicas, enfim, a ideia do aparelho psíquico familiar. Nas cenas da clínica, o que a gente vai ver mais comumente é que quando aparece o toque-toque, bate a porta e vem uma família pedir atendimento, ela vem com a pessoa índice, né? O PI, que nome a gente chama aí,
E, e um pouco, talvez, como essa mãe, se chegasse no, num consultório dizendo o problema é ele, enfim, que ficou muito difícil depois que o irmão morreu e tal. Seria algo assim. E aí, pensando um pouco essa família no contexto clínico, né? É, e pensando tudo que a gente viu bastante até agora sobre casal, né? A gente tem aí um casal que se junta e que não dá continência, porque o pai é um banana e a mãe está extremamente defensiva depois de uma coisa porrada que foi a perda de um filho, que de fato é algo muito difícil, mas diante dos dois toca diferente nas capacidades depressivas deles de elaborar perdas, né? Aí o que eu queria pensar um pouquinho é como que ficam as intervenções perante esse casal e a individualidade do casal perante o filho na cena de fazer isso que seria da continência para essa família sobre as perdas e os lutos que cada um vive, né? Porque entendi o que você disse há pouco, né? Que o trabalho da gente vai ser como mãe, vamos dizer assim, ajudar essas reparações que às vezes eles tentam sozinho e não conseguem acontecer. Porém, pensando que é um casal que se junta e se junta também com as suas dificuldades, na hora que as dificuldades aparecem, as dificuldades deles também aparecem, né? Pensar um pouco essa intervenção diante do filho ali, né? Se mais lá na frente você achar que convém pensar um pouco essa família em cena de terapia familiar, olhando para tudo que a gente viu o casal, né? Porque eu tô meio envolvida com o texto da psicanálise e família, que acho que foi você que mandou pra gente, né? E ali eles falam bastante assim desses jeitos de fazer essas intervenções perante a família. Mas eu acho que não é para agora, porque você vai mostrar outras coisas, né? Mas só para Mas deixar um espera pouco aí, deixa eu só orientado. entender a pergunta, Ana. A pergunta é como que o profissional faria possíveis Com essa intervenções família junto, na é. no grupo Isso familiar. é de Ah, pensar um pouco, né, essa mãe frívola, né, que não dá continência, o filho fica tentando reparar o objeto mãe interno que ele tem, né, e ele não consegue, ela não dá espaço para isso, porque isso na cena do trio, pensando a terapia familiar, e esses casos chegam na terapia familiar, pode ser interessante, porque nos filmes vai ter ali um encontro dentre ele e o pai, que dá uma reparada, ele melhora. Mas é Hollywood, né? Que tudo é mais fácil, enfim, né? Só para poder pensar um pouco. uhum. Mas acho Mas que é para eu depois. não, eu vou responder agora para não perder. É, achar a intervenção é sempre difícil, porque vai depender do profissional, da leitura do profissional, e vamos tomar esse casal como o personagem nosso, que a gente está cuidando, esse casal e esse menino. Então, essa mãe que a gente já falou, uma mãe difícil de lidar, uma mãe fria, uma mãe que fala o problema é ele, que na clínica, o personagem desta mulher por si, essa persona que ela está vivenciando, pela dureza do trauma, o profissional vai ter muita dificuldade de fazer essa mulher acessar uma condição mais subjetiva. Vai ficar muito notório para o profissional que talvez a frieza da mãe esteja relacionada ao luto não vivido. Isso, para Uhum. todos nós, seria um cenário, tá? Que a gente viria como pano de fundo, tá? Agora, como ajudar essa mulher a acessar? Não tem muito jeito de você colocar ela num lugar que ela não está preparada para ver. Ela vai sempre rebater. Ela vai rebater qualquer tentativa do profissional. O que a gente vai fazer numa terapia de casal? Comer pelas bordas. A- acessar aquilo que é possível. Quem oferece possibilidade de acesso nessa família? Menino? Os Marido. dois. O marido e o filho. Então, você vai acessar os dois. Então, quando a gente vê na literatura fazer circular a fantasia, é circular com quem permite fazer ligação. Essa mulher vai ser a pedra no sapato de todo mundo. Entendeu? E a gente vai ficar impedido, enquanto profissional, de fazer ela ver alguma coisa, inclusive ajudar o grupo a andar.
Que E talvez se aproveitar das reparações, da afetividade do pai em cena, junto com o filho, para a mãe poder resgatar essa exatamente, possibilidade dela se também ser afetiva. sensibilizar, exatamente, exatamente, tá? Você vai comer pela beirada, pela possibilidade que a família abre para você, porque a gente não tem condição de chegar num lugar que a pessoa não tá lá, Uhum. entendeu? Ainda que, vamos dizer assim, os pais hierarquicamente, olhando aí com numa outra perspectiva, estão numa posição hierárquica de cuidado maior, mas naquele momento vai ter que se lidar com a mãe, entendi. Exato. Eles estão nessa posição hierárquica, mas a pessoa mais adoecida é a mãe. Uhum. E é o que vai acontecer no filme, pelo que você falou, não lembro mais do filme, mas o pai vai acionar essa dimensão, vai reparar o aparelho psíquico familiar, Vai, entendi. vai. E ele vai tentar acionar a mulher, Uhum. tá? Pela via conjugal. Não, E vai tá tranquilo. encontrar alguma resistência, é o que a gente vai ver na sequência. Esse filme é muito bom, gente. Muito bom para explicar isso. Bom, vocês viram que ela pergunta como na clínica de família real, nos nossos consultórios, a gente pode cuidar, né, se atentar para a dinâmica do casal, numa clínica de família, onde vai aparecer o casal e o filho, trazendo o exemplo do filme. E aí eu trago essa resposta. Assim, não tem muito jeito da gente avançar para além daquilo que os nossos clientes permitem. Isso é interessante. A gente só consegue trabalhar dentro da possibilidade, gente, de quem tem disponibilidade na clínica de casal ou de família. No filme, o marido, num determinado momento, ainda quando ele está olhando para o filho, quando ele questiona o comportamento da esposa, ele faz vários convites à esposa para ela se readequar, para ela tentar rever um pouco o comportamento dela. Ele fala da estranheza que ele está tendo em relação ao comportamento dela, mas ela não aceita os convites do marido. Então, essa não aceitação é o que eu digo no recorte de aula, quando eu falo que essa mulher vai ser a pedra no sapato de todo mundo. Ela não aceita. Então, enquanto a família tenta se reorganizar, enquanto numa clínica de família o profissional possa tentar trabalhar, inclusive um pouco na subjetividade dessa pessoa, dessa mulher também, ele só vai conseguir alcançar aquilo que ela se dispuser a trazer. E muitas vezes os elementos do grupo, numa terapia familiar, vão buscar um ao outro no diálogo. Os elementos do grupo vão falar, mas eu tentei dizer isso, ou eu necessito daquilo. Isso é uma busca espontânea que os elementos do grupo familiar fazem um em relação aos outros. E no filme, essa mulher, ela não aceita nenhum convite, nem do esposo, nem do filho. E aí segue o filme e fica para vocês um pouco esse recorte que eu trouxe, né, para compartilhar com vocês várias coisas que eu quis trazer. Um pouco do conceito, é um conceito denso, é um conceito, quando a gente pega a literatura, é uma literatura pesada, mas quando a gente trabalha associando vários filmes, dramas, recortes de filme, fica bem gostoso do aluno compreender como funciona o conceito, e eu quis também mostrar para vocês como são ricas as nossas aulas. Como nossos alunos impulsionam o grupo, impulsionam o curso. Eu tenho vários outros recortes de vários outros alunos trazendo outros comentários e queria compartilhar com vocês. E quero, para finalizar esse longo vídeo, solicitar, se você tem alguma dúvida, deixa a sua dúvida aí. Quem sabe a gente transforma a sua dúvida num conceito teórico clínico.